Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse nosso segundo seminário sobre as mulheres do Evangelho. Estamos hoje no nosso sexto dia, 26 de dezembro, para falar sobre as mulheres piedosas de Jerusalém. Para isso, convidamos a nossa querida amiga Luísa Teles, que trouxe uma pesquisa bastante consistente com respeito a esses aspectos, e eu tenho certeza que vocês vão adorar a palestra com as reflexões maravilhosas que ela nos propõe. Gratidão por nos acompanhar, por estar junto conosco nesse nosso esforço muito humilde. Esperamos que vocês estejam gostando e vamos, para dar início e poder passar a palavra para Luísa, fazer a nossa prece inicial com o objetivo de nos aclimatar psiquicamente, para que a gente possa se conectar com a espiritualidade superior, que o Divino Mestre Jesus, de bondade e misericórdia, nos sustente, nos proteja nos nossos trabalhos, que nós possamos ser servidores leais do bem, que o Senhor nos proteja, nos inspire, para que as nossas reflexões sejam de alguma sorte úteis e que nos sintamos encorajados para colocar em prática esses ensinamentos na nossa vida. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que Deus nos envolva com a vossa santa e divina paz e que assim seja. Então, gente, vamos passar a palavra para Luísa. Fiquem conosco e vamos ouvi-la. Amigos e amigas do canal Lições de Amor, é uma alegria imensa estar aqui com vocês, participando desse seminário, né, que fala sobre as mulheres do Evangelho. Com muita alegria e satisfação, né, aceitei o convite de Patrícia e me sinto muito feliz de estar aqui para poder falarmos hoje, né, das mulheres piedosas de Jerusalém. É um trecho, né, que traz essas mulheres que, a meu ver, né, tem um papel relevante, né, no caminho de Jesus, né, quando ele está indo para o Calvário, e fazer o estudo e a reflexão sobre essas mulheres foi para mim muito gratificante. Então, o tema que nós vamos tratar, como eu já falei, é as mulheres piedosas de Jerusalém. Após ser preso e julgado injustamente, né, Pôncio Pilatos, o governador romano, ele entrega Jesus aos seus algozes, né, e estes levam o Cristo para ser crucificado. E é no momento em que Jesus segue para o Calvário que surgem essas mulheres piedosas de Jerusalém. Nós vamos encontrar a referência a essas mulheres em Lucas, né, no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, nos versículos de 26 a 32. E antes de iniciarmos a nossa reflexão, faremos a leitura desse trecho, porque eu acho que é muito interessante nós lermos o trecho em que as mulheres aparecem, para que a gente tenha melhor clareza do que vamos refletir neste trabalho. Então, faremos a leitura do Evangelho de Lucas, né, do capítulo que eu mencionei. E quando o iam levando, tomaram certo Simão, né, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que Jesus. E seguia o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, né? Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, né? E os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos horteiros: cobre-nos. Porque se o madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com eles serem mortos. Após a leitura desse evangelho
identificamos que, no momento em que Jesus caminha para o Gólgota, né, vemos se destacarem entre a multidão que o acompanhava em seu martírio, o Cirineu, né, é um personagem também significativo, porque auxilia Jesus a carregar a cruz, que o ajudava, né, a carregar a cruz do Cristo, e as mulheres piedosas de Jerusalém, assim qualificadas por se compadecerem com Cristo, chorando e lamentando, né, por ele estar sofrendo pela condenação de Jesus à crucificação. E no trecho do Evangelho de Lucas, que diz: e seguia o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Vimos tal ato de bater no peito e lamentar a situação do Cristo como um ato de piedade. Daí essas mulheres serem caracterizadas como piedosas. A piedade é uma das grandes virtudes que podemos sentir. E as mulheres de Jerusalém enobrecem ainda mais tal sentimento quando externam a compaixão ao Cristo sem medo, né? Daí, dessa maneira, devido a essa característica, digamos assim, particular dessas mulheres, vamos trazer algumas reflexões aqui sobre esse adjetivo dado às mulheres de Jerusalém, pela ação que expressam diante de Jesus. Segundo verificamos no dicionário, piedade é o mesmo que compaixão pelo sofrimento alheio, né? Comiseração, misericórdia, de maneira geral. A origem latina, que significa, né, cumprimento do dever, virtude, justiça, fidelidade. E o fato das mulheres piedosas estarem ao lado de Jesus no momento de sua expiação mostra essa fidelidade delas a ele. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, não saiba, aqui intitulado, né, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, temos um item, o 17, que trata especificamente dessa virtude, a piedade. Conforme vemos no Evangelho, o benfeitor Miguel afirma, né, cito, a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Continua o benfeitor. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido é essa abnegação em favor dos desgraçados. É a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Assim, as mulheres piedosas demonstravam amor ao Cristo, né, esse devotamento àquele que havia ensinado a elas o amor que as conduziria a Deus. A piedade, assim, é o sentimento mais apropriado a nos conduzir ao progresso, né, quando nos faculta domar o orgulho e o egoísmo ainda presente em nós, e dispõe, né, a nossa alma à humildade, à beneficência e o amor ao próximo. Joana de Ângeles, na obra Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, também refletindo sobre a piedade, ela vai dizer, né, que a piedade é sentimento excelso, porque parte da emoção que comparte a dor do seu próximo e busca diminuí-la. Ainda complementa a benfeitora que a piedade é a dileta filha do amor, que surge no homem quando este se eleva alcançando níveis de consciência mais condizentes com o seu estado de conquistador do infinito que não cessa de servir. Então, ao mesmo tempo em que se esparge compaixão, o sentimento da piedade eleva, dessa forma, a alma daquele que ameniza a dor e o sofrimento de outrem. Essa característica estão presentes nas mulheres de Jerusalém. Então, a piedade, como nos traz Joana, cito a benfeitora, torna-se ainda mais grandiosa quando alcança o fulcro oculto dos sofrimentos íntimos que dilaceram a esperança e a alegria que sabe ouvir, palavra oportuna que esclarece e consola, gesto de entendimento e participação, como o Cirineu, né, auxiliando a conduzir a cruz em anonimato
dignificante. Diante do que nos trouxe a benfeitora, me lembrei da passagem do Evangelho que fala, né, sobre os infortúnios ocultos no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que nas grandes tragédias é muito comum que as pessoas se voltem para o socorro daqueles que sofrem, né? Há uma tendência muito maior à comoção das pessoas, à comoção coletiva, né? A gente vê isso quando acontece grandes tragédias no mundo. Mas nessa passagem do Evangelho, nós somos lembrados que há milhares de desastres particulares, né, que estão escondidos, que passam despercebidos, né, pela maioria das pessoas, pois alguns que sofrem determinadas provações, determinadas expiações, se mantêm muitas vezes calados diante da dor. E é aí que somente aqueles que estão mais atentos ao outro, né, ao que se passa ao redor de si, e que tem em si a verdadeira generosidade, é que consegue atender e compreender o silêncio daquele que clama por socorro, né? De uma maneira mais quietinha. Então, é compreender esse silêncio. Então, o Evangelho, ele nos traz o exemplo interessante de fala de uma senhora distinta, que socorre uma família, né, que passa necessidades pelo fato do pai, o provedor da casa, estar hospitalizado. E a senhora também visita o próprio pai a fim de tranquilizá-lo quanto à sorte dos seus filhos e de sua esposa, para que ele fique no hospital bem, né? Não fique mais ansioso de ver a sua esposa e seus filhos passando dificuldades. E também socorre outros necessitados, sempre de maneira discreta. Essa senhora, ela não fazia alarde, né, sobre o socorro que dava às pessoas. Então, sempre de maneira discreta, a fim de não ofender aqueles que precisam de auxílio, e também dava o exemplo à sua filha, que a acompanhava nessas visitas aos mais necessitados. Então, o nome dela não se sabe, o Evangelho nos traz isso, né, que o nome dela não se sabe onde ela mora, mas todos veem essa senhora que ajuda, que auxilia de maneira discreta como um anjo da consolação. E todos, independente da religião, oram por essa mulher. E nos dias se permitindo exibir o sofrimento de quem quer que seja, mas sabendo dissipar as sombras e acolhendo o amargor, né, do próximo com a luz da alegria, tudo sem alarde, sem exposição daquele que sofre e passa pela dificuldade. E por isso, como nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, devemos temer ser indiferentes, quando nós podemos ser úteis, quando nós podemos fazer algo de bom, né, de proveitoso, de útil para aqueles que estão junto a nós. Então, o que devemos temer é a indiferença em relação, principalmente, às dificuldades daqueles que convivem com a gente, né, na nossa sociedade, que estão próximos ou um pouco mais distantes, né, para que a gente pense de maneira benéfica também para o coletivo. E podemos ser sempre úteis quando nós nos dispomos ao amor e ao bem. Sempre podemos fazer alguma coisa. É o sentimento da piedade que caracterizou as mulheres de Jerusalém, né, que nos leva ao exercício da caridade. Então, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, porque são justamente essas duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo, né, que o livro dos Espíritos nos revelam dizendo que são as duas grandes chagas da humanidade. Então, todos os ensinos de Jesus apontam para essas virtudes, que são as que conduzem à eterna felicidade. Joana de Ângeles, ainda, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela assevera: caracterizou todo o ministério de Jesus o sentimento da piedade, que demonstrou, dessa forma, sua humanidade acima de todos os homens. A benfeitora nos diz ainda que, por Jesus compreender a fragilidade da estrutura moral dos indivíduos e das massas,
Jesus conhecia o coração daqueles que estavam ali próximos dele, né? O tempo todo ele foi compassivo e misericordioso com seus contemporâneos, em todas as situações, né? Com o objetivo de melhor ajudar aqueles que desconheciam o milagre da compaixão, do amor, do perdão, da caridade. Então, Jesus, principalmente aqueles que eram mais marginalizados na sociedade, e aí estão incluídas nessa marginalização as mulheres, né? Com todos aqueles que estavam à margem da sociedade, Jesus se compadecia, né? Se colocava próximo, permitia que se aproximassem dele, e assim que estavam mais sofridos, né, no meio social. Então, e Jesus, ele não lamentava pelos que sofriam, né, como nós às vezes costumamos fazer. Nós lamentamos e muitas vezes até fazemos pouco, ou não fazemos nada. Mas, e Jesus não tinha essa lamentação comum a nós, né, seres imperfeitos, espíritos imperfeitos. Ele não ficava estimulando a vitimização, a penúria interior dos seres que estavam passando por algum tipo de prova ou expiação. Mas antes, Jesus fortalecia, para que esses que estavam em sofrimento pudessem almejar o reino de Deus, que estavam, né, aqueles que estavam, o reino de Deus, que estavam dentro dos sofredores, na verdade, esse reino de Deus, né, ressaltando que o reino de Deus estava dentro desses sofredores, e eles podiam, dessa forma, conquistar com empenho, com trabalho, com vontade, qualquer tesouro que se pudesse desejar adquirir, né, conforme nos traz a benfeitora Joana. E citando ainda Joana de Ângeles, né, ela nos diz, a sua, porém, né, de Jesus, não era a piedade convencional, que logo passa assim que se afasta do fator que inspira a ternura, essa piedade comum a nós, né, seres ainda bastante imperfeitos. Então, quando se afasta, a gente perde esse sentimento de piedade. E a benfeitora diz, tampouco se fazia humilhante para quem a recebia, colocando o ser em postura inferior, nunca mesmo considerando tratar-se de desdita, mas sempre com uma experiência de crescimento interior, a dificuldade que se arrostava. Importante salientar também que, conforme nos fala Joana de Ângeles, ninguém é destituído do sentimento piedoso, né? Mas nem todos os corações se permitem externar a virtude da piedade, quanto deveriam. Isso porque, ela diz, são seres geralmente vitimados por conflitos de culpa, de inferioridade, né? Ou de presunção, que o tornam desditosos, não obstante possuindo a generosa fonte da fraternidade. E é interessante que muitas vezes as pessoas têm esse sentimento, mas não conseguem agir, né? Não conseguem partir para a ação caritativa, para a caridade. E aí que se deve, né, ao mesmo tempo que você tem esse sentimento, que devemos sim caridade. Então, o sentimento da piedade é o início para a ação, ainda que algumas pessoas sintam dificuldade de tomar esse passo, né, de dar um passo adiante do sentimento. No livro Cartas e Crônicas do Irmão X, pela psicografia de Chico Xavier, ao narrar sobre esse momento em que Jesus caminha para o Calvário, fala-nos o benfeitor espiritual sobre as cruzes não materiais que muitos de nós, muitos de nós, mas no caso aqui das pessoas da época, né, muitos dos que seguiam Jesus carregavam, e também nós, né, vamos nos colocar também que temos muitas cruzes não materiais que carregamos, mas que essas pessoas nem se davam conta, né, dessas cruzes que eles tinham. E também vai falar do padecimento das mulheres de Jerusalém. Assim diz a narração, né? Notou que todos os circunstantes estavam algemados a tremendas cruzes, invisíveis ao olhar comum. Isso é o Cristo observando. Aqueles que estavam ali, acompanhando ele, né? Alguns acusando, outros se compadecendo, e Jesus observava todos.
E ele diz isso, que é algo bastante interessante, né? Notou que todos os circunstantes estavam algemados a tremendas cruzes invisíveis ao olhar humano. Todas as criaturas daquele estranho ajuntamento traziam consigo flagelações diversas. Eram cruzes de ignorância e miséria, de revolta e concupiscência, né? De aflição e despeito, de inveja e iniquidade. Tentou concentrar-se em maior exame, contudo, piedosas mulheres em lágrimas acercaram-se dele de improviso. E aí as mulheres vão falar: Senhor, que será de nós quando partires? Gritava uma delas. Senhor, compadece-te de nossa desventura, suplicava a outra. Senhor, nós te lamentamos. Mestre, pobre de ti. O Cristo fitou-as admirado, né? Todas exibiam asfixiantes padecimentos. Viu que, entre elas, Maria de Cleófas, eternidade dolorosa, que Maria de Magdala, né, pranteava sobre a cruz da tristeza, que Joana de Cusa, que viera igualmente às celebrações da Páscoa, sofria sobre o madeiro do casamento infeliz. Então, nessa narração, a gente vê aqui o olhar de Jesus perante aquelas pessoas que o rodeavam, né, e acreditava ser ele o grande sofredor, mas na verdade eram todos aqueles que estavam ali, né, o acusando, o levando à crucificação. Enquanto a sociedade marginalizava as mulheres, Jesus, o contrário, fazia o contrário. As acolhia, as incluía, né, no lugar onde ele estava, e as valorizava. Por vezes, Jesus ignorou as barreiras sociais existentes em sua época e se colocou junto às mulheres. Muitas, principalmente, participavam do dia a dia do Cristo, né, estavam presentes todo momento, né, em momento principalmente significativos do ministério de Jesus. Conforme afirma a pesquisadora Litzy Meyer, né, Pinto Ribeiro, no artigo O Papel das Mulheres na Bíblia, Protagonistas ou Coadjuvantes, ela diz: no conceito de Cristo, a mulher é tão capaz de compreender e assimilar as verdades do Evangelho quanto os homens. Curiosamente, algumas das verdades mais profundas do Evangelho foram reveladas a mulheres. Muitos de seus grandes ensinamentos, como o Sermão da Montanha, foram proferidos para grupos de homens, mulheres e até crianças. É interessante observar que as mulheres, muitas vezes, eram as que compreendiam melhor, né, os ensinamentos de Jesus e mais se dedicavam ao serviço. Após sua morte, né, a morte de Jesus, algumas mulheres que audaciosamente, sem a companhia de um homem, se arriscaram para ir ao túmulo, né, tomar a atitude de ir até o túmulo de Jesus. Sentida pelas mulheres de Jerusalém, podemos dizer que elas tiveram um ato de muita coragem, né, ao se colocarem ao lado de Cristo no momento de maior sofrimento dele. Mas por que essas mulheres, além dessa característica da piedade, serem caracterizadas, qualificadas como piedosas, podemos considerá-las também mulheres de muita coragem, né? Eu digo isso porque ser mulher no tempo de Jesus era algo bem difícil. Se hoje nós mulheres sofremos ainda, né, violência de todo tipo pelo fato simplesmente de sermos mulheres, somos agredidas, violentadas, né, sofremos ainda discriminações na sociedade, em vários espaços sociais, em uma sociedade que convivemos ainda bastante machista, misógina, mesmo que a gente hoje, claro, já tenha mais liberdade de expressar o que somos e fazer aquilo que desejamos, então temos muitas liberdades, né? Claro que a gente sabe que ainda tem países que a mulher não tem tanta liberdade, vamos dizer, como no Ocidente, né? Em que a mulher pode fazer e transitar, de certa forma, para onde ela quiser, né? E então, mesmo que a gente tenha essa liberdade de expressar o que somos e fazer o que desejamos, no tempo de Jesus,
a mulher, ao contrário, tinha pouco valor socialmente. Se hoje ainda sofremos as consequências do machismo na sociedade, né, da dominação dos homens, imagina no tempo de Jesus, o quanto isso era mais forte ainda, né, a discriminação social. E a gente vê em muitas passagens do Evangelho, né, o quanto as mulheres sofriam, né, por ser mulher. E pelo risco que elas corriam, né, as mulheres piedosas, ao chorarem por Jesus, uma vez que elas estavam ali lamentando, né, por uma pessoa que havia sido condenada à morte e que era vista, né, como um criminoso pelos poderosos e seus algozes, né, e muitas outras pessoas ali da época, é que verificamos o quanto essas mulheres foram destemidas. Então, elas estavam lamentando, se expondo por alguém que era considerado um criminoso, né, estava sendo levado à morte. Então, lamentando publicamente a situação de Jesus, as mulheres de Jerusalém estavam se expondo ali na sociedade, se expondo a muitos homens que estavam revoltados com Cristo, né? Então, elas, de certa forma, estavam rompendo as barreiras sociais que as silenciavam normalmente no cotidiano e que podiam, ali naquele momento, rechaçá-las, né? Agredi-las. Então, elas estavam rompendo no momento em que ela lamentava pelo Cristo, né? No momento em que elas lamentavam pelo Cristo. Pedro, por exemplo, ainda que acompanhando a prisão de Jesus, né, o apóstolo Pedro, discípulo, e depois de dizer que estava pronto até para ser preso e morrer com ele, nega Jesus 3 vezes, quando ele foi acusado de ser próximo ao Cristo. Isso por quê? Por medo de ser pego, né, pelos algozes do Senhor. Porém, ele vai se arrepender e chora amargamente, como a gente vê no Evangelho, ao cantar do galo, por se lembrar que o Cristo já o tinha alertado, né, no fato de que ele o negaria. Assim, as mulheres de Jerusalém, elas fazem o contrário. Elas não negam Cristo. Ao contrário, comovem-se diante da dor de Jesus e nos ensinam dessa forma a beleza dos sentimentos, das emoções nobres, que não devemos de nenhuma forma nos envergonhar, né? Principalmente quando o nosso coração ele acelera as batidas na compaixão e no amor que vai verter a quem precisa. E nos diz dessa forma o benfeitor espiritual no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte: deixai vosso coração enternecer-se diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são bálsamo que verteis sobre suas feridas, e quando tocados por uma doce simpatia, consegues restituir-lhe a esperança e a resignação que ventura experimentais. Né? Me permitam aqui trazer um relato pessoal, porque essa passagem do Evangelho, intitulado A Piedade, é muito significativa para mim, em vista que antes de conhecer a doutrina, de me aprofundar nos estudos da doutrina, eu me compadecia muito com os sofrimentos das pessoas, né? Do outro, e isso me gerava sofrimento. Mas, ao mesmo tempo em que me gerava um sofrimento, eu não conseguia agir. Eu não conseguia ter a ação de auxiliar, né? E muitas vezes eu até podia. E em determinado momento, quando eu comecei a voltar para a doutrina espírita, a frequentar a casa espírita, eu abri em um determinado dia o Evangelho de maneira aleatória e foi justamente nessa mensagem a piedade. E essa mensagem ali me tocou muito e me despertou, né, verdadeiramente para a doutrina espírita. E eu realmente me senti tocada com aquela mensagem, porque ela descrevia aquele meu momento todo. E às vezes eu não agia também em auxílio àqueles que precisavam, né, por vergonha, por vaidade, como nos falou Joana, como nós trouxemos aqui, né? Então, assim, eu ao mesmo tempo que sentia piedade pelo outro, eu não agia por vergonha, por medo, né?
e acabava deixando passar a oportunidade de auxiliar. E quando eu li essa mensagem à Piedade, eu fui tocada por ela, né? E ali me identifiquei muito com tudo que o Espírito trazia, em dizer, e dizer principalmente, que era para que a gente deixasse, né, que o nosso coração se enternecesse diante das misérias e dos sofrimentos dos nossos semelhantes, que nossas lágrimas fossem esse bálsamo, né, sobre as feridas daqueles que sofriam. Mas é importante a gente pensar também, frisar aqui, que quando o Espírito traz, né, essa questão da gente olhar para a dor do outro, não é para que soframos com o outro de uma maneira que venhamos a nos comprometer de alguma forma negativa. Essa não é a proposta, né? Porque eu acabava sofrendo também a dor do outro, mas eu sofria, mas também não auxiliava, então dava no mesmo, né? Não adiantava o meu sofrimento. E aí, com essa mensagem, eu pude entender todo o processo espiritual por trás de algumas questões, além do conhecimento da doutrina, e pude separar, né? Trazer o sentimento da piedade, mas também agir, né? Agir com caridade e também não tomar para mim uma dor que não era minha e que me fazia mal. Então, quando o Espírito nos traz essa informação, não é para que soframos, né? De uma maneira a nos prejudicar. E o Espírito ele está nos falando da empatia, do amor, da misericórdia e o amparo àqueles que mais precisam em meio à dificuldade. Né? É auxiliar ao outro dentro daquilo que podemos, dentro daquilo que conseguimos na nossa condição, através desse sentimento que brota dentro de nós da piedade. Contudo, dessa maneira, né, Jesus, depois, né, que ele vai olhar para essas mulheres, ele faz um alerta a elas e diz assim, né, vou reler o trecho. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventurados as estéreis, né? E os ventres que não gerarem, os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros, cobre-nos. Nesse trecho, Jesus diz para que não chorem por ele, né, mas antes chorem pelos filhos, que essas mulheres chorem pelos filhos delas, que passarão por infortúnios e infelicidades no futuro. Jesus, com suas palavras, aparentemente rudes para alguns, né, não ignorou as intenções caridosas das mulheres que choravam por ele. Mas antes, né, ainda que em situação dolorosa, ele está ali se interessando pelos sofrimentos iminentes daquelas filhas de Jerusalém. Nesse momento, Jesus faz referência à destruição do templo e da cidade de Jerusalém, quando da dominação romana, no século 70, né, depois do Cristo. Um momento muito difícil e violento para os judeus. No livro A Gênese, ao falar sobre as predições do Evangelho, Kardec nos apresenta vários trechos da Bíblia em que Jesus alerta quanto a esse momento trágico porque passaria o povo judeu. Um deles está em Lucas, também, no capítulo 19, versículos 41 a 44, que diz assim: Em seguida, tendo chegado perto de Jerusalém, contemplando a cidade, ele chorou por ela, dizendo: Ah, se ao menos neste dia que ainda te é concedido, reconhecesses aquele que te pode proporcionar paz. Mas agora tudo isto se acha oculto aos teus olhos. Tempo virá, pois, que para ti, desgraçada, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te encerrarão e apertarão de todos os lados, em que te deixarão por terra, a ti e aos teus filhos, né, que estão dentro de ti, e não te deixarão pedra sobre pedra, porque não reconhecestes o tempo em que Deus te visitou. Kardec também afirma que a faculdade de pressentir as coisas por vindouras é um dos atributos da alma.
Jesus a possuía como todos os outros, claro, em um grau eminente, né? Sendo o espírito mais perfeito que pisou na terra, Jesus conseguia ver com mais precisão e com mais facilidade o futuro. Então, continua Kardec dizendo, pôde, portanto, prever os acontecimentos que se seguiam à sua morte, sem que nesse fato haja algo de sobrenatural. Por isso, podia prever a ruína do templo e a de Jerusalém, as desgraças que iam se abater, né, sobre os seus habitantes e a dispersão dos judeus. Por ser o espírito mais evoluído que pisou na terra, Jesus conseguia dessa forma ver o futuro com essa facilidade. Daí esse alerta às mulheres piedosas de Jerusalém. Acontecimento esse de grande sofrimento ao povo judeu, que fariam muitas mulheres até, como falou Cristo, agradecerem por não terem tido filhos, né? Porque eis que hão de vir dias em que dirão bem-aventuradas as estéreis. É muito comum nós ouvirmos muitas vezes das mães que têm esse sentimento maternal muito forte em si, dizerem que sofrem muito com a dor de seus filhos. A gente costuma escutar muito isso, né? Eu pelo menos escuto de muitas mães. Que muitas vezes elas até preferem passar pelo sofrimento, pela dor, a ter que ver, né, um filho seu sofrer, o que para elas é muito difícil, né? Por isso a afirmação de Jesus, de que muitas mulheres considerariam bem-aventurada as estéreis, né, diante do mal que iria se abater sobre Jerusalém, sobre o seu povo. Ainda no trecho que estamos reflexionando, né, ao final, temos a fala do Cristo. Se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Aqui, né, fica clara a afirmação de Jesus, no sentido de que, se ele, que foi só amor, né, só bondade e justiça com todos, né, que ele conviveu na terra, estava sofrendo todo tipo de violência e abuso, até ser levado à crucificação, o que não iriam ainda passar aqueles que não tinham a grandeza de seu espírito, mas ao contrário tinham muitas imperfeições e débitos com as leis de Deus, com a lei divina. Então há esse questionamento, né? Afirma Sandra Borba Pereira, no texto que eu localizei, que se intitula Lenho Verde e Lenho Seco, que também a pergunta do Senhor pode significar, para todo aquele que deseja seguir os passos do Mestre, o alerta reflexivo, né, sobre as dificuldades e testemunhos a enfrentar diante da busca dessa seiva viva, né, a incompreensão daqueles que estão a serviço de seus próprios interesses, as lutas interiores de libertação dos próprios vícios e fragilidades, né, as nossas lutas internas, tão difíceis de serem vencidas e que cada um sabe, né, o que vive, ainda que não demonstre para outras pessoas. Os exemplos de coerência comportamental que a consciência clarificada exige são alguns dos obstáculos que o cristão é chamado a enfrentar. Como carregamos em nós mesmos a condição de lenho seco, fácil não é nossa trajetória em busca da seiva verdadeira, que alimentará as nossas almas nos dias de luta e transformação necessários ao processo de regeneração, como nos afirma Sandra, né? Infelizmente, assim como os contemporâneos do Cristo, espíritos infantis e equivocados naquela época, né, que crucificaram Jesus, muitos ainda somos grandes devedores das leis de Deus. Por isso passamos pelas provas e expiações na vida material. Por isso a necessidade da reencarnação para a purificação do nosso espírito. E aí nos diz, né, o benfeitor espiritual Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ao refletir sobre esse questionamento que a gente vê no Evangelho de Lucas, ele vai dizer, né, como lenhos ressequidos, ao calor do mal, sofremos por necessidade, em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia do Mestre, por espírito de maldade e ingratidão, né, quando Jesus só trouxe amor, só doou amor, só deu amor. Né? Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis,
mas por ser ao contrário, né? O amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. A ideia aqui, né, a gente vê que o que Emmanuel traz é a ideia da dor, né, como um instrumento de renovação do nosso espírito, como uma benção que Deus envia para nós, né, para a nossa redenção, a redenção das nossas almas, e não como um castigo divino, como muitos ainda enxergam o processo da dor, né, como uma punição de Deus. E cada experiência que a gente tem, a cada reencarnação, nos é uma grande oportunidade de crescimento, né, a oportunidade que temos para avançar espiritualmente. E no Livro dos Espíritos, na questão 642, vemos que para agradar a Deus e assegurar a nossa posição futura, uma posição feliz, cada vez mais feliz, né, não somente bastará que não pratiquemos o mal, mas precisamos fazer o bem no limite de nossas forças, uma vez que nós vamos responder por todo o mal que tenha resultado, né, que haja resultado de não termos praticado o bem que deveríamos e podíamos, né? Então, vemos nessa pergunta a necessidade do exercício do amor e da caridade sempre, constantemente, né, trazendo os ensinos de Jesus para a nossa vida, internalizando os ensinamentos do Cristo. Joana de Ângeles, no livro Liberta-te do Mal, nos diz que, se desejamos tranquilidade consciencial e equilíbrio espiritual, precisamos amar e servir, né? Amar e exercer a caridade. E as mulheres piedosas de Jerusalém, elas souberam amar até o fim aquele a verdade, o sentido espiritual da vida, que lhes deu as mais belas lições do alto, né? Elas não abandonaram o Mestre Jesus, mas antes se compadeceram de sua dor, através do sentimento aflorado da piedade, e estiveram ao seu lado no momento de grande sacrifício do Espírito do Cristo, né? Por isso, as mulheres piedosas de Jerusalém, elas são exemplos, né, para nós de amor, abnegação, piedade e coragem também, né, de estar ali ao lado do Cristo quando muitos se afastaram dele, né, assim também como muitas mulheres, outras mulheres do Evangelho, que serão vistas, né, serão estudadas e analisadas neste seminário. Muita paz, meus amigos. Muito obrigada a todos. E então, meus amigos, que maravilha! Uma excelente explanação sobre as mulheres piedosas de Jerusalém, sob várias vertentes diferentes, trazendo pontos importantes para a nossa reflexão, que visa também nos incentivar a nos deixar levar pela piedade e nos inspirar por esse sentimento sublime. Muito obrigada pela presença de todos. A gente volta amanhã, que é o 7º dia 27 de dezembro, se Deus quiser. Obrigada por nos acompanhar nesse nosso esforço. Que Deus abençoe a cada um. E para finalizar, vamos agradecer, fazendo uma prece a Deus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos instruir, para que tenhamos recursos e subsídios para melhor amar. Que o Mestre Divino nos inspire e proteja sempre, nos encoraje, para que nós tenhamos perseverança e caridade acima de tudo. Inspira-nos a piedade ativa, que possamos fazer e mobilizar os recursos que temos para fazer todo o bem que pudermos. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Um grande abraço, gente. Até amanhã, se Deus quiser.